Bom dia a todos. Nós vamos meditar hoje no Salmo 133. Estamos tratando aí das salmos de romagem, os salmos de peregrinação e caminhando para o final. Nós começamos aí no Salmo 120, e o Salmo 120 nos mostra aí a dor da discórdia e da hostilidade. Depois a gente, nessa caminhada, chegou a Jerusalém, cheios de esperança, saudando a cidade com a paz, que corresponde ao seu nome, suplicando por paz nas muralhas e nos palácios, Salmo 122, também pedindo por paz e que ela reine e cresça nas famílias, Salmo 127, 128. E agora nós estamos suplicando por paz da unidade do povo de Deus, Salmo 133. E nós, semana que vem, estamos encerrando essa série que nós começamos ano passado, com o Salmo 134. Salmo 133, um salmo pequenininho, ele diz: Cântico de peregrinação de Davi. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Como nós lemos aí, esse é um cântico de peregrinação atribuído a Davi, é um dos vários aí que são atribuídos ao grande rei, e a gente não sabe o contexto que esse salmo foi proferido ou preparado. Alguns sugerem que provavelmente ele tem como contexto a história registrada em 2 Samuel capítulo 5, versos 1 a 10, quando todo Israel sobe a Hebrom para ungir Davi como rei, para celebrar Davi como grande rei, e ali eles se ajuntam para caminhar em direção a Jerusalém e capturar Jerusalém para que ela seja de fato, ou se torne de fato, a capital do reino unificado. Outros sugerem que esse salmo provavelmente foi uma meditação isolada. A gente não tem como saber o contexto, mas isso também é uma vantagem, não é desvantagem, na medida que ele pode se aplicar a situações outras, além daquela que o autor original intentou. Esse salmo começa falando de irmãos. O primeiro verso é uma súplica, ou melhor, é uma constatação, uma observação geral. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Provavelmente esse primeiro verso é uma adaptação de um dito que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5, em que fala do cuidado que os irmãos devem ter em não dividir a sua casa por conta de questões de herança. Então, sugere-se que aquele dito, lá de Deuteronômio 25, é aplicado aqui de uma forma mais ampla, sobretudo às celebrações religiosas que eram feitas em Jerusalém, e a gente vê mencionada nos versos 2 e 3. Como a gente já tem enfatizado aqui, esses salmos de peregrinação provavelmente eram cantados enquanto o povo saía das suas aldeias, das suas tribos, e eles subiam o Monte Sião em direção a Jerusalém para celebrar ao Senhor, junto com todo Israel, em 3 grandes festas: a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos. Cada uma dessas festas destacando o elemento absolutamente central para a fé de Israel e também para a fé da igreja. Celebra-se o Deus que redime, o Deus que se revela e o Deus que faz provisão para o seu povo, como aprendemos em Êxodo capítulo 23, versos 14 a 19. Então, nota o ponto do salmo aqui. Aquelas pessoas estão saindo das suas tribos, elas estão subindo em direção a Jerusalém, elas vêm à santa cidade, vêm às muralhas da santa cidade, invocam a Deus para a paz daquela cidade, elas entram na cidade, elas chegam ao lugar mais central daquela cidade, que não é o palácio do grande rei, mas é o templo onde a glória de Deus habita, e ali todo mundo junto, todo o povo de Deus unido, eles, irmanados agora, celebram o nome de Yahvé. Aquele local apinhado de gente, o que é até estranho falar nesses dias que estamos vivendo, é uma bela representação da unidade que Deus concede ao povo da aliança. Então, aqui a gente pode imaginar o pátio do templo lotado de homens e mulheres piedosos, gente de todos os cantos de Israel, celebrando, louvando a Deus, se preparando para ver a entronização do sumo sacerdote com todos os seus detalhes e sons e cheiros e luzes. E aí ouve-se: como é bom, como é agradável
a comunidade da aliança, esses irmãos e irmãs que fazem essa comunidade da fé estarem unidos, estarem juntos de forma inquebrantável. Aqui é difícil a gente não fazer conexões com o Novo Testamento. A palavra irmãos é empregada no Novo Testamento para descrever os cristãos. Era uma forma que homens e mulheres unidos pela fé no Messias se cumprimentavam e se conheciam. Somos irmãos. Aqui nós encontramos uma família nessa unidade da aliança, nessa comunidade da aliança. Aqui nós temos nossos verdadeiros irmãos e irmãs. Se você não tem pais crentes, se você não tem parentes crentes, se você é sozinho no mundo, espera-se que pela graça do Senhor aqui em unidade você encontre irmãos e irmãs e que a gente possa escutar, olha, como é bom, como é agradável que esses irmãos e irmãs da aliança vivam unidos, vivam como um só povo. No Novo Testamento, a ideia de nós sermos irmanados, sermos tratados como irmãos e irmãs, nos saudarmos como irmãos e irmãs, é um sinal e um dom da graça de Deus. O Novo Testamento enfatiza que essas novas relações que a comunidade da fé tem por causa de Jesus, o Messias, se dá como um dom, como uma dádiva. Aqui a gente lembra de Agostinho. Ele vai dizer, o grande bispo lá da África, do século IV para o século V, que é a graça de Deus que nos faz habitar unidos como irmãos. A gente só pode dizer para nós aqui como é bom e agradável que a nossa igreja viva em união como irmãos e irmãs, porque Deus mesmo concede isso como dádiva para a gente. Isso é um favor que o Senhor dá, mais um favor imerecido que o Senhor dá para a sua comunidade. E Agostinho continua, essas palavras do Saltério, que nós estamos lendo aqui no primeiro verso, esse doce som, essa suave melodia, cantada e compreendida, gerou os mosteiros. Esse som despertou os irmãos que desejaram habitar juntos. Esse versículo foi seu clarim. Soou por toda a terra, e os que estavam separados se congregaram. Num sentido, a igreja é aquela comunidade que é chamada para fora, mas não para viver isoladamente no mundo. Ela é chamada dos seus afazeres, chamada das suas moradas, chamadas do mercado, da ágora, para se unirem numa nova comunidade em que se espera as pessoas digam, olha, como é bom, como é agradável que aqueles irmãos e irmãs vivam em união. Aqui a gente tem que lembrar que nós temos, num primeiro nível, uma exortação para nós preservarmos aquela igreja mais básica que é a nossa família. Nós somos chamados aqui, num nível mais elementar, a termos unidade com os nossos pais e mães e irmãos que comungam da mesma fé da gente. Somos chamados aqui a preservar esses vínculos de amizade familiar, porque essa é o pano de fundo do primeiro versículo. Então, num tempo de isolamento como nós vivemos, não há um tipo de culto online. O que nós precisamos fazer é estimular para que as famílias se conectem e elas usem os recursos que nós podemos oferecer para que elas juntas estejam em união, experimentando essa dádiva que vem do alto de serem ou experimentarem essa unidade de ser considerada boa e agradável. Então, a gente tem que usar o tempo que nós vivemos, um tempo de deserto, um tempo de lamento, para solidificar essas relações mais básicas que Deus nos concede. Mas, do outro lado, a gente tem que ansiar para estarmos juntos com o povo de Deus. Estarmos sozinhos no mundo, como crentes, não é um estado natural para a gente. A gente não foi criado para esse tipo de solidão. Como eu vou enfatizar mais à frente, na Bíblia inteira não há religião solitária. Você não encontra um herói solitário navegando pelos mares da vida sem estar em comunhão, sem ter contato com outros irmãos e irmãs na mesma fé. Então a gente tem que ansiar pelo tempo que a gente livremente vai poder se reencontrar. A gente tem que ansiar para estar com nossos irmãos e irmãs na fé. A gente tem que ansiar para estar de novo como um só povo junto, onde barreiras e distinções sociais e étnicas são abolidas, porque Deus mesmo nos uniu, Deus mesmo diz que a nossa união é boa e agradável. Então, ao mesmo tempo que nós devemos usar esse momento que vivemos para solidificar nossas reuniões familiares, nossos encontros familiares,
pais e filhos juntos buscando a Deus, usando os recursos que oferecemos. Do outro lado, a gente tem que nutrir saudade pela igreja. O missionário no campo, enviado para a nossa comunidade, plantando a igreja, sozinho, junto com sua família, ele tem que ansiar pela saudade do ajuntamento solene. Aqueles que trabalham no domingo, estão sozinhos no mundo, eles têm que ansiar pelo ajuntamento solene. Aqueles de nós que estão viajando de férias, têm que ansiar pelo ajuntamento solene. Agora, impedidos de nos ajuntar, nós temos que ansiar, nós temos que ter saudade pelo ajuntamento solene. Saudade de chegar aqui de manhã no teatro, encontrar uma mesa cheia de livros, encontrar a mesa de café da manhã, o povo comendo, bebendo, brincando, rindo, dividindo seus problemas, suas dificuldades, falando de futebol, a gente podendo entrar nesse local cheio, apinhado, as pessoas adorando o único Deus vivo e verdadeiro, seu Messias, por obra do Espírito Santo. A gente tem que ter saudade desses momentos. Alguém que se diz membro do povo da aliança, alguém que se diz cristão e não tem saudade desses ajuntamentos solenes, tem alguma coisa de errado com a fé e a profissão de fé dessa pessoa. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Que a gente aproveite esse tempo para nós nos reconectarmos com nossas famílias. Num tempo que se fala tanto de divórcios, desestruturação familiar, de depressão, que a gente de fato encontre nossas famílias como pequenos lugares de refúgio, como a primeira igreja, e ao mesmo tempo que a gente anseie para a gente ficar junto de novo, para experimentar a bênção, que é revermos e nos reconectarmos com irmãos e irmãs preciosos com os quais temos caminhado juntos. E ao salmista, típico da mentalidade hebreia, ele usa duas ilustrações para enfatizar o ponto dele aqui. São ilustrações que soam estranhas para a gente, dada a distância histórica, mas se a gente entra no mundo do salmista, elas fazem sentido. A primeira imagem que o salmista usa aqui para expressar esse anseio por uma comunhão que é boa e agradável, uma unidade que é boa e agradável, é o óleo perfumado usado na unção sacerdotal. No Antigo Testamento, por exemplo, Êxodo capítulo 28, Êxodo capítulo 29, Êxodo capítulo 30, Levítico capítulo 21, nós temos vários textos bíblicos que nos orientam como o sacerdote deveria se vestir, se apresentar diante do povo no tabernáculo e como ele seria separado por meio dessa unção. A ideia aqui é que se usaria um óleo aromático, um óleo perfumado, um cheiro bem distinto que se espalharia por todo o ambiente, e esse óleo seria derramado sobre um sacerdote todo paramentado, com a mitra, com a sua roupa, com a sua estola, com o seu peitoral, com o seu cinto, com a sua coroa. Esse óleo banharia totalmente esse sacerdote. Você lembra? Segundo Levítico 21, ele teria que ter barba, a barba não poderia ser tocada. Então, a gente pode imaginar aqui todo o povo de Deus reunido ali no átrio do templo, o sacerdote destacado acima de todos, com vestes impressionantes, vestes bonitas, vestes em que cada detalhe foi ordenado pelo Deus vivo, por Yahvé, e aí vem um outro homem e o unge com esse óleo aromático perfumado, que brilharia num dia claro, irradiaria brilho num dia claro, eventualmente aqueceria o próprio sacerdote. A gente pode imaginar aquele óleo sendo derramado, passando pela barba, enchendo a gola clerical dele, a gola da roupa sacerdotal, e ali sendo derramado sobre as suas vestes esplêndidas. Esse óleo, mais uma vez, brilhando, destacando aquele sacerdote, aquecendo aquele sacerdote, perfumando aquele sacerdote. Então a gente pode se imaginar naquele pátio, naquele átrio, e vendo essa imagem visual, sensorial, essa imagem bonita, com todo o povo de Deus, e as pessoas ali, eu imagino, alguns dando aleluia, amém, e as pessoas, e olhando aquela cerimônia bonita dentro do templo. Qual é o ponto aqui? O ponto é que essa união do povo de Deus, ela comunica beleza, comunica calor, comunica um perfume que outros não podem imitar, outras comunidades não podem imitar. E mais do que isso, ainda que o sacerdote seja destacado aqui, todo o povo participa dessa cerimônia por meio de comemorações, aplausos, por meio de exclamações, participando daquele momento bonito ali. Nós somos lembrados, então, no segundo verso, que a comunidade da aliança
deve ser um povo diferenciado. Isso é o que lembra essa imagem do sacerdote. Ele é separado. No Novo Testamento nós aprendemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, agora somos todos sacerdotes. O povo de Deus, então, aqui é lembrado que nós somos chamados a ser um povo diferenciado. As pessoas devem olhar para a gente como homens e mulheres marcados, como homens e mulheres separados, como homens e mulheres que não pertencem mais a si mesmos. Mas, do outro lado, quando a gente pensa na imagem do óleo descendo pela cabeça, pela barba, pela gola, pelas vestes, a gente lembra aqui que há uma integração desse povo. Nada fica fora do alcance do cheiro, da luminosidade, do calor que é gerado pelo óleo sendo derramado sobre a cabeça do sacerdote. Se no Antigo Testamento também a separação do sacerdote era representativa, isto é, ele era separado no lugar de outrem ou para outrem, agora todos nós somos alcançados por essa unção. Todos nós somos alvos dessa dádiva divina que é derramada sobre a gente. E essa dádiva, essa unção é derramada sobre todos nós juntos. O que no Antigo Testamento era experimentado só por um homem, agora na Nova Aliança, porque é experimentado por Cristo, o grande sumo sacerdote, todos os pequenos sacerdotes unidos a Cristo, que somos nós, homens e mulheres da fé, somos também banhados por esse óleo aromático. Imagina a reação que o mundo deve ter diante da gente. Eles devem ver a gente como pessoas bonitas, eles devem ver a gente como pessoas sensíveis, eles devem ver a gente como pessoas separadas e diferenciadas. Isso pode gerar repulsa em alguns, mas também a gente espera que isso gere bom testemunho e atraia outros para essa comunidade da aliança, essa comunidade sacerdotal. Temos vivido como homens e mulheres diferentes? Temos vivido como homens e mulheres integrados pela mesma unção? Nós temos experimentado que essa dádiva tem se espalhado por outros em nossa comunidade? Outros em nossa comunidade têm experimentado os sons, os cheiros, perfumes, o brilho e o calor dessa unção que é derramada sobre a gente? Então, a primeira imagem que o salmista usa para retratar essa união é a separação do sumo sacerdote e como isso levaria o povo a reagir em termos de senso estético, em termos de a beleza daquele momento que eles estavam vivendo. Também devemos lembrar que no Novo Testamento, nosso Salvador recebeu óleo derramado de nardo sobre a sua cabeça. Uma mulher, num belo ato, fez o que se espera que se fizesse com o sacerdote do Antigo Testamento, foi feito com o nosso único suficiente Salvador. Ele foi ungido por uma mulher, ele foi banhado com óleo por essa mulher, como nosso grande e supremo e único sacerdote. E a segunda imagem é uma imagem não mais tirada do ambiente do culto, da celebração, mas é uma imagem tirada da geografia. O salmista quer enfatizar como é bom e agradável os irmãos da aliança viverem em união. Então ele fala do ambiente do culto e agora ele fala da geografia. A geografia não significa muito para a gente hoje. A gente está em São José dos Campos, uma cidade que talvez tenha uma das maiores incidências de raios e trovões no mundo inteiro, mas a gente não sabe explicar por que isso acontece. A gente não tem muito interesse em geografia, mas o povo de Deus no passado tinha muito interesse em geografia. Eles saberiam porque Deus escolheu aquela terra, a terra que emana leite e mel, que foi conhecida como Israel e depois como Judá. O fiel do Antigo Testamento, ele entrelaçaria sua piedade e sua fé à geografia daquela terra amada por Deus e dada por pacto por Deus a um povo específico. Então, ele entenderia e captaria rapidamente os detalhes dessa segunda imagem presente no verso 3. Se você pensar em Israel como um corte lateral, o Monte Hermon é o ponto mais alto, mais ou menos 2.800 metros, e aí você desce. Então você tem aqui embaixo o Rio Jordão, e aí você tem aqui alguns montes, sobretudo o Monte Sião, e o Monte Sião fica mais ou menos a 750 metros acima do nível do mar. Depois você vai descendo, descendo, até o Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Uma falha geológica impressionante, o que
dá uma sensação de distância muito grande. Então, quem viaja para Israel e sobe na direção da Galileia, vai ver o Monte Hermon lá no fundo, e sempre com neve bem branquinho lá em cima. Essa união, que é boa e agradável, é como óleo que desce na cabeça do sacerdote, e é como o orvalho do Hermon que também desce. Aqui nós podemos imaginar um tempo seco em Israel, no 10º século antes de Cristo, mais ou menos, e a gente pode pensar naquele orvalho que desce do Monte Hermon e vai enchendo o Rio Jordão e vai trazendo frescor para toda a terra, inclusive para o pequeno Monte Sião, onde está Jerusalém, e dentro de Jerusalém o templo, e dentro do templo o lugar santíssimo, onde o próprio Yahvé vem com glória. A ideia aqui é que muito orvalho é dado para aqueles que estão em união. Mesmo o pequeno Monte Sião também é alvo desse orvalho. Aqueles que estão unidos experimentam como é boa e agradável essa união, não apenas pela unção que unifica o povo por meio de sons e cheiros e perfume e luminosidade, mas também pelo frescor que mata a sede de falta de propósito e falta de direção na vida. Essa união, então, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Isso é impressionante. Em outras palavras, o Senhor é que restaura essa sequidão que muitas vezes a gente tem. Agora presta atenção, não sozinhos, mas união. Quando estamos unidos, essa união é boa e agradável porque nós somos unificados na unção do óleo e nós somos também refrigerados por um orvalho que vem do alto, vem das regiões mais elevadas. É interessante a linha final do texto, né? O texto diz, ali Yahvé ordena a sua bênção. Ali aonde? Em Sião, em Jerusalém. Então, a bênção da união, o experimentar a união boa e agradável não ocorre em qualquer lugar. Não é algo que a gente inventa da nossa cabeça, que a gente tira da nossa cabeça. Nós experimentamos uma união boa e agradável no lugar que Deus mesmo ordena a bênção. A gente aqui não é entregue à nossa própria imaginação, nossos próprios sonhos, caprichos, nossos anseios. Eu posso ser crente sozinho. Igreja é andar com o Senhor, coisas desse gênero. Não, nós encontramos unidade, nós encontramos unção, nós encontramos refrigério, onde o Senhor ordena. No caso aqui, o ali é no Monte Sião, é em Jerusalém, é no templo, é naquela anseio para que, uma vez ungido, o sumo sacerdote vire as costas para o povo e entre no Santo Santos para fazer mediação entre Yahvé e o povo e fazer sacrifícios que cubram a multidão de pecados do povo. É ali que nós encontramos união. Israel era composto de várias tribos. Israel teve reis que unificaram essas tribos. Outras vezes, reis lançaram essas tribos umas contra as outras, como Jeroboão e Roboão. Acabe, os irmãos lutando entre si em guerras de secessão. O único lugar onde o povo de Deus se une não é por meio da política, não é por meio da campanha militar, mas é no lugar onde Deus ordena a bênção. Ali, Yahvé ordena a bênção. E olha que interessante, é ali que o Senhor, Yahvé, ordena a bênção e a vida eterna, a vida para sempre. Onde nós encontramos nosso grande propósito, onde a gente se acha aceito, amado de fato, onde a gente se acha integrado numa sociedade melhor, é justamente na comunidade de aliança, na comunidade dos irmãos e irmãs, onde Deus ordena a bênção, onde Deus derrama o seu óleo brilhante, o seu óleo caloroso, o seu óleo perfumado, onde Deus derrama do alto o seu refrigério. Então, a gente tem que lembrar, nesse terceiro verso, que o verdadeiro refrigério vem do alto. Ele não vem de técnicas de estímulos, de neurolinguística, de palavras-chave, de palavras de poder. Esse refrigério verdadeiro não pode ser programado por uma comunidade. A gente
tem fé, a gente ora, a gente canta, a gente se dá ao Senhor, a gente ouve pregações, a gente prega, mas no final é Deus mesmo que derrama esse refrigério sobre nós. Ele vem de cima, ele vem lá do irmão. A mente hebreia captaria o ponto rapidamente aqui, porque eles pensavam em termos concretos. Eles olhavam para o norte e viam aquele monte grandão, altão, todo branquinho lá. E eles esperavam, vai vir orvalho de lá, vai encher o Rio Jordão, vai refrescar a gente, vai matar nossa sede. Até Sião e até lá embaixo no Neguev vai haver refrigério também. Nós precisamos invocar Yahvé, invocar o Deus verdadeiro, para experimentarmos esse refrigério que vem de cima. Olha para ele. Não para mim, não para o Tiago, mesmo para essa igreja. Olha para Yahvé. Se nós experimentamos refrigério aqui, é porque estamos olhando para o Deus único e verdadeiro, para o seu Messias, porque é do alto que vem refrigério. Um outro ponto interessante aqui é que o refrigério é doado, é uma bênção. Mais uma vez, a gente não tem como planejar o refrigério, a gente não tem como realizar o refrigério. Não é algo que esteja na capacidade, no poder dos pastores, conceder esse orvalho que vem do alto. A gente olha para cima e a gente reconhece que esse refrigério vem como dádiva, como bênção. Nós, de um lado, estamos ansiando por esse orvalho, a gente anseia por esse orvalho para saciar nossa sequidão espiritual. Do outro lado, nós reconhecemos que esse orvalho é doado, é dado, é como bênção, não tem como ser programado. A gente chega a esse lugar de união, a gente se conecta com nossos familiares, a gente se conecta uns com os outros, ansiando pela dádiva desse orvalho que virá. E um outro ponto importante que é necessário enfatizar, esse orvalho é dado no lugar que é ordenado por Deus. Mais uma vez, a gente não é entregue à nossa criatividade, nossos malabarismos textuais ou bíblicos, nossas aspirações e sonhos. Deus ordenou uma comunidade da palavra e do sacramento. E é por meio da palavra e do sacramento que esse orvalho é concedido para a igreja. Essa água fresca é dada para ambientes cansados e em sequidão. Em suma, quando nós meditamos e consideramos esse pequeno salmo, a gente vai fixar na memória que a Bíblia desconhece um cristão solitário. Em nenhum lugar da Escritura você vai encontrar justificação para um cristão de verdade viver a parte da igreja, ou a parte do povo de Deus, ou a parte da comunidade da aliança. As pessoas de fé verdadeira em Deus e no seu Messias sempre serão membros de uma comunidade. Ah, mas eu fui abusado espiritualmente por um obreiro mau. Ah, eu me decepcionei com uma pessoa. Você não é o primeiro nem o último. Isso não é uma barreira suficiente para que você se coloque fora de uma comunidade da fé, de uma comunidade da aliança. Ah, mas a igreja só tem hipócritas. Opa, bem-vindo. Chega mais aqui. Há lugar para você também. Sagrada Escritura lembra que Deus nunca opera com pessoas sozinhas. Ele sempre age com pessoas que estão conectadas com outras pessoas. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Que a gente busque comunidades saudáveis, mas uma vez encontrando essas comunidades, que a gente lute para que essa comunidade de fato seja uma comunidade que possa se dizer, olha, como é boa e agradável aquela igreja. Os irmãos e irmãs ali vivem de fato em união. Ali é uma comunidade de pecadores redimidos. Eles caminham juntos. É um por todos e todos por um, como diz o ditado do famoso livro de Alexandre Dumas. Eles ali estão caminhando como uma comunidade que recebe um óleo perfumado, brilhoso e cheiroso, mas eles também são a comunidade que experimenta um refrigério que vem à terra seca. Que a gente anseie, em tempos de deserto como estamos vivendo, para estarmos juntos em comunidades, onde cada um de nós é levado a sério, onde a gente pode confiar uns nos outros, onde em oração e compartilhamento a gente possa depender uns dos outros, um lugar onde a gente possa ter compaixão de fato uns dos outros, um lugar que a gente possa se alegrar uns com
com os outros. Dietrich Bonhoeffer é um dos grandes cristãos do século XX. Ele foi pastor, teólogo, espião e ajudou os judeus a fugirem da Alemanha para a Suíça. Foi preso por conta disso e executado mais ou menos aí um mês antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livrinho que se tornou clássico, chamado Vida em Comunhão. E o interessante é que ele escreve esse livro não para a igreja, mas para um seminário. Na época ele era diretor de um seminário em Finkenwald, na Alemanha. E o que ele quer ensinar para os seus obreiros, para os futuros obreiros, para os seus alunos, seminaristas, é que a igreja é um lugar de comunhão. A primeira palavra do livro é uma citação do Salmo 133. Isso é bem legal. Ele ensinando futuros pastores a nutrirem suas comunidades para serem comunidades onde irmãos e irmãs vivam em união agradável. E eu encerro lendo alguns trechos do seu livro. Ele diz: o privilégio que cristãos têm de viverem, já agora em comunhão visível com outros cristãos, no período entre a morte de Cristo e o juízo final, é apenas uma antecipação misericordiosa das coisas derradeiras. É graça de Deus a comunidade poder unir-se nesse mundo, de maneira visível, em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. A presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Através da presença física do irmão, o crente louva o Criador, reconciliador e salvador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, quem pode até esse momento viver em comunhão com outros irmãos, que louve a graça de Deus no fundo do coração, agradeça a Deus de joelhos e reconheça: é graça, nada mais do que graça. O fato de que hoje ainda podemos viver em comunhão com irmãos cristãos. Comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de e em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nesse tempo de exílio, nesse tempo de deserto, nós imploramos, seja com cada família da Igreja Trindade, que nesta manhã as famílias que nos acompanham aqui dessa amada igreja possam experimentar quão bom e quão agradável é elas estarem unidas. Dá teu óleo, dá teu frescor para pais e filhos, esposos e esposas, irmãos e irmãs. Mas, ó Deus, dá-nos também saudade santa de nossos irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, um anseio santo para nós encontrarmos esses irmãos e irmãs, nos reunirmos aqui em festa, em alegria, rindo, brincando, comendo, folheando livros, ansiando pelas músicas, esperando com ansiedade podermos ouvir a Tua palavra, podemos orar uns com os outros, nos despedir em paz ao final dessas reuniões solenes. Deus, dá-nos essa saudade, dá-nos esse anseio. Ó Deus, no tempo que pudermos nos reencontrar, que a gente experimente com poder o quão bom e agradável é estarmos em união, que a gente seja, de fato, perfumado, ungido com essa união, que a gente seja banhado em frescor pela unidade do Teu povo. Assim rogamos, pedindo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um daqueles que nos escutam, cada um daqueles que estão servindo essa manhã conosco aqui. Amém, amém e amém.